Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Hoje é o nosso último trabalho do ano, dos animais. A gente vai iniciar, então, a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Se alguém quiser cantar junto a oração, a letra vai estar aqui na tela, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quem vai fazer a palestra pra gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia, então, a todos. Sejam bem-vindos novamente. Como estamos chegando, né? Já estamos em dezembro, perto do Natal. Falei, bom, vamos conversar sobre Jesus, né? Vamos lembrar dele, como a gente fez no último domingo, refletimos um pouquinho e falei, bom, do mesmo jeito, a gente sabe, né, a história, como é que foi, então eu nas minhas leituras, meus estudos, falei, vou levar um pouquinho do que eu li no livro A Caminho da Luz, tá? Que é de Emmanuel, Chico Xavier, né? Psicografado. A gente sempre pede para vocês ficarem com o cachorro, né, ali pertinho, para não ter nenhum problema, né? Porque às vezes eles falam, não fui com a cara do outro lado. Vai lá e, pode morder, né? E aí a gente fala assim, mas se tivesse um filtro, que agora tudo é filtro, né? Filtro na internet. Já tirou foto com filtro? Não? Fica uma beleza, a pele fica maravilhosa. Quer me ver sem filtro? Vai em casa, né? 7 horas da manhã, vê maravilhosa. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que é muito importante usar filtro. Mas qual filtro? Jesus. O filtro Jesus. Não fui com a cara da coleguinha do lado? Filtro Jesus. Nesse momento que o espírito está no corpo de um animal, ele não consegue fazer esse filtro. O filtro Jesus, que é eu vou tolerar, porque é um irmão de criação, e eu vou tolerar, porque eu preciso tolerar, e eu tenho essa noção moral que eu preciso usar o filtro Jesus. Nesse momento, eles não têm essa moral, né, essa capacidade de organizar esse pensamento. Não foi com a tua cara, o cheiro, instinto, proteção, existe uma certa organização, mas não é essa. Então, usem filtro, o filtro Jesus, no nosso dia a dia. E aí, nesse livro, A Caminho da Luz, é muito interessante, porque o Emmanuel relata aqui como ele projetou, né, como Jesus, junto com toda a sua gangue, projetou a Terra como mais uma escola
para espíritos. E é assim que até no livro Emmanuel, ele descreve a Terra como mais uma escola para espíritos. Nada mais é do que mais uma escola na imensidão desse universo. E até fica a dica também para ler Emmanuel, de Emmanuel e Chico Xavier, porque lá também ele dá muitos relatos. Eu vou trazer aqui em outros momentos. E nesse livro, A Caminho da Luz, é muito interessante porque ele realmente detalha como tudo começou. Como que esses gases se descolaram da nebulosa, como que foram os primeiros ensaios dos corpos físicos na Terra, até eles decidirem como ia ser esse tipo de organização do corpo físico. Todos os ensaios detalhados, não tão detalhados, né? Porque o livro até ele, assim, você começa, é muito gostoso de ler. Emmanuel tem uma linguagem muito fácil de leitura, e é muito interessante para quem gosta de história, e é muito legal porque esse livro ele foi escrito, psicografado, em 1938, e a gente entende, né, depois que lê esse livro, o que o mundo está passando até agora. Então é demais o que a gente encontra de detalhe quando a gente estuda esses livros, tá bom? Emmanuel foi o mentor ali do Chico, né? Ele traz uma coleção imensa, né, sobre a vida espiritual e sobre o início, religiosidade, porquê dos povos primeiros lá, europeus, chineses, os árabes, é muito interessante. E aí ele traz algumas coisas sobre Jesus, que é o que eu quis trazer para vocês, para a gente refletir. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Aqui ele está iniciando ali, falando do que eles estavam fazendo na Terra. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Então esse é o filtro. Qual que é o filtro? Justiça, fraternidade, misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Um outro capítulo. O divino escultor. Porque ele é realmente um escultor, ele, a gangue de toda a terra, dessa escola. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, aquele pedaço lá da nebulosa do sol se desprendeu. O início dessa escola. Tudo com a supervisão dele. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada
e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, olha os detalhes, que a gente nem pensa, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Olha que engenheiro dessa escola. Isso a gente nem pensa, mas está descrito aqui que tudo foi pensado para que essa escola existisse. E agora o Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. É o famoso filtro. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou-o: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Alguma coisa, né, ele tem de bom, porque não existiu mais ninguém como ele. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada
definida pelo pensamento moderno como coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Então, nesse momento de Natal, vamos usar o filtro Jesus. Caminho, a verdade e a vida, fraternidade, tolerância, amor, caridade. Boas festas para vocês.